noite, bem-vindo ao culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Nós queremos desde já agradecer pela sua presença, por estar conosco há bastante tempo. Nosso muito obrigado. E o meu desejo e o meu pedido é que você continue conosco. Aguarde um pouquinho mais, nós vamos ouvir uma música e após essa música a gente retorna para dar continuidade ao nosso culto. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor. Te amo mais que o preço anseia ver toda a luz da liberdade assim que vê. Eu te amo mais que o nada, uma pátria que o deixou, mais que um pobre exilado ama o chão. Eu te amo mais que o cego possa desejar a luz. É assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que o preço anseia ver toda a luz da liberdade assim que vê. Eu te amo mais que o nada, uma pátria que o deixou, mais que um pobre exilado ama o chão. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. É assim que eu te amo, Jesus. Dando continuidade ao nosso culto, nós queremos fazer alguns comunicados, né? Esses comunicados, evidentemente, que são comunicados mais voltados para a membresia da igreja. Então eu gostaria de fazer alguns comunicados. Primeiro, aqueles que estão enfermos e estão em período de recuperação. Nós temos a irmã Cíntia, o Sérgio, temos também o Gabriel, o Marcos e o Diego. Então esses irmãos são irmãos que estão se recuperando e há outros que estão aguardando cirurgia. Nós vamos ainda continuar orando por eles, mas nós queremos que todos os membros da igreja ajudem
a esses irmãos que estão em franca recuperação, agradecê-los por tudo aquilo que Deus tem feito por eles. E ao mesmo tempo também nós lembramos que nós temos irmãos que estão se recuperando também de Covid, Covid leve, mas estão se recuperando. Então também é motivo de nós agradecermos ao nosso Deus. E vamos continuar as nossas petições. As crianças precisam ser vacinadas. Nós temos vários membros da igreja que têm filhos em idade de vacina. Alguns já foram vacinados, outros estão aguardando a chegada da idade própria, do momento próprio para serem vacinados. Nosso desejo é que isso ocorra o mais rápido possível para maior segurança e também tranquilidade de todos os papais. Irmãos, os nossos cultos, as nossas atividades, elas estão ainda atividades online e atividades presenciais. As atividades presenciais nós temos domingo pela manhã, lá na sede, Escola Bíblica Dominical, culto a partir das 9 horas. E na congregação, também domingo, às 18h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, para essas atividades, chamadas atividades presenciais, nós queremos convidar aqueles que puderem, aqueles que sentirem que estão seguros e há condições de participar. Se o irmão sente que não há segurança, que o irmão não está em condições, o irmão não deve participar. Mas aqueles que assim julgarem, né, em condições, nós convidamos para participar conosco dos cultos presenciais. Então, domingo pela manhã na igreja e domingo à noite, às 18h30, lá na congregação, lá no Jardim Aparecida, o Parque 120. Então, nós contamos com os irmãos. E além disso, nós temos então os nossos cultos online. Nós temos primeiro, aos domingos, à noite, aqueles irmãos que não estão participando, que têm dificuldades, que ainda não se sentem seguros, esses irmãos poderão acompanhar os nossos cultos através do Facebook. Aí os irmãos podem entrar através do YouTube também, os irmãos podem lá fazer o seu acesso e participarem, ouvindo, né, os nossos cultos. Então, desde já, nós queremos convidar e também queremos agradecer. E na terça-feira nós temos o nosso culto através do Meet, Escola Bíblica Dominical, também onde nós estudamos a Bíblia, estudamos a revista da Escola Bíblica Dominical. Este culto ele é realizado às terças-feiras, às 20 horas. Tudo indica que esse culto ele vai mudar, né? Vai mudar o seu formato, vai mudar a sua maneira de ser apresentado. Então, nós estamos estudando, estamos vendo como nós faremos, mas com certeza que eles vão mudar. Eles não vão ser mais presenciais, certo? Então, eu gostaria que os irmãos aguardassem, eu vou comunicar e vou dizer quando é que nós iniciaremos esse tipo de atividade, né? Não vai ser mais presencial como nós estamos acostumados, mas vai ser culto de estudo bíblico, culto principalmente de estudo da Escola Bíblica Dominical. Parabéns a todos os aniversariantes. Nós temos um contingente de irmãos que fizeram aniversário durante essa semana. Alguns nós não conseguimos ainda localizar os nomes, mas os irmãos colocaram lá no grupo da igreja. Mas nós queremos destacar, dentre os aniversariantes, nós temos o irmão Domingos, temos o Gabriel Matias, temos também o Guilherme Maia e a Helenilza. A Helenilza ela não está mais aqui no estado de São Paulo, ela está na sua terra natal. Então, esses aniversariantes, eu gostaria que eles recebessem um abraço da igreja, um abraço do pastor, um abraço da liderança da igreja. Parabéns pelos seus aniversários, que Deus possa abençoá-los. E também tivemos como aniversariantes de casamento o Adriano e a Marta. Então, parabéns por tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, viu? Que bom. Deus abençoe vocês de forma muito especial. Irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus. Nosso Pai, nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, estes pedidos, ó Deus, que foram apresentados, ó Deus. Primeiro, ó Deus, quero pedir, ó Deus, por aqueles que estão se recuperando, ó Deus, de cirurgias, aqueles que estão enfermos, ó Deus bendito, se recuperando, aqueles que foram infectados pela Covid, mas também já estão se recuperando, ó Deus bendito. Nós te agradecemos, ó Deus, por estas vidas. E te pedimos, ó Deus, por aqueles que ainda têm cirurgias marcadas e estão aguardando
o momento apropriado para realizarem, Deus, para se submeterem, ó Deus, a estas cirurgias. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus bendito, abençoe, ó Deus, estas vidas. Pai, também nós queremos te pedir, ó Deus, pelas vidas, ó Pai, de cada membro de igreja, aqueles que estão desempregados, ó Deus bendito. Abençoe, ó Deus, estas vidas, ó Pai. Dê a eles, ó Deus, as condições necessárias, ó Deus, para que eles não tenham falta, ó Deus, do necessário na existência de suas vidas e também de suas famílias. Ó Deus, abençoe, ó Pai, estas famílias e pedimos-te, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, também, ó Deus, abençoe, ó Deus, aqueles que completaram mais um ano de existência. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por estas vidas. Ó Deus, coroa, ó Deus, essas vidas de muitas bênçãos, ó Pai, e que elas sejam, ó Deus, fator de alegria para todos nós. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o Espírito e aviva em nós o teu Espírito e aviva em nós o teu Espírito. Pensar na palavra do nosso Deus, vamos ver o que Deus tem para os nossos corações. E eu gostaria que nós meditássemos no seguinte tema: o que a pandemia tem para nos ensinar? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo de número 23, texto demasiadamente conhecido por todos nós, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, aparentemente, esse texto não tem nada a ver com o que nós estamos vivenciando nesses 2 últimos anos. Mas, na verdade, esse texto, ele tem muita coisa a nos dizer, muito a nos esclarecer a respeito da situação que nós vivemos.
Mas antes da gente se deter um pouco nesse texto, é necessário, é bom que nós voltemos um pouco naquilo que a Bíblia tem para nos ensinar a respeito de muitas coisas e também a respeito da situação que nós estamos vivendo. Primeira coisa que nós observamos é exatamente o versículo de número 21 do capítulo 1 desta mesma carta, a carta de Paulo aos Romanos. Paulo diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Esse versículo, o versículo de número 21, ele é, na verdade, um cumprimento daquilo que o apóstolo diz lá no versículo de número 23 do capítulo de número 3. Paulo está dizendo aqui que a humanidade em si, o ser humano, ele, mesmo conhecendo a Deus, tendo conhecimento necessário sobre Deus, sabendo quem é Deus, esse ser humano, ele toma a decisão que para ele seria melhor. Que decisão é essa? A decisão de ignorar a Deus, a decisão de não glorificar a Deus. Olha, se o ser humano ele não glorifica a Deus, ele vai estar envolvido, vai estar dentro de pensamentos que vão levá-los a situações extremamente delicadas, difíceis e conflituosas em sua existência. Além de conflituosas, também serão existências e momentos de muitos conflitos com a própria natureza. Isso nós não podemos afastar, não podemos deixar de lado. Temos que observar também esse pequeno detalhe, que se torna um detalhe extremamente importante e grandiosíssimo, e detalhes que vão explicar o que nós estamos vivendo, quais as situações que nós estamos vivendo e por que nós estamos envolvidos nessa situação. Então, primeiro ponto que nós observamos é que a pandemia que nós vivemos hoje, esse momento de pandemia que nós vivemos, e as demais pandemias durante toda a existência da humanidade, as pandemias sempre foram resultados. Elas foram resultados de quê? Elas foram resultados da nossa visão, do nosso relacionamento e da nossa maneira de ser para com Deus. A Bíblia diz que Deus, quando nos criou, Deus nos criou para a sua glória, para o louvor da sua glória. E como diz o apóstolo Paulo, esse ser humano, esse ser que Deus havia criado para a sua glória, para o seu louvor, esse ser humano, ele se distancia de Deus. Há um pecado que entra na vida, na existência humana. E esse pecado, quer admitamos ou não, esse pecado, as consequências deles foram as piores possíveis, e mais do que isso, as consequências do pecado, elas foram presentes, elas estão presentes, elas estiveram presentes, e elas se fazem presentes em todas as instâncias da vida humana. Não há instância da vida humana que a presença do pecado não esteja marcada e que não esteja realizando e que não esteja proporcionando atos e também, por que não dizer, não esteja proporcionando condições desnecessárias para que a vida do ser humano se torne uma vida marcada de tragédias de todas as amplitudes e de todos os lados. Então, quando o apóstolo Paulo disse que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, Paulo está se reportando exatamente isso. Essa capacidade minha, essa capacidade sua, essa capacidade nossa de não levarmos Deus a sério e não glorificá-lo como Deus. É o que diz o apóstolo Paulo quando ele escreve Romanos capítulo de número 1, versículo de número 28. O apóstolo Paulo está falando exatamente isso. Paulo está falando o quê? Paulo está falando que mesmo sendo Deus o nosso cuidador, aquele que cuida de nós, nós não damos a devida importância a Deus. E pelo fato de não darmos as devidas importâncias a Deus, a humanidade hoje, tem sofrido, e a humanidade tem sofrido terrivelmente.
O sofrimento pelos quais nós passamos e ainda teremos que passar são sofrimentos terríveis e que trazem para as nossas vidas muitas marcas e marcas profundas, marcas terríveis, marcas que demonstram o quanto nós nos afastamos do nosso Deus. Então, a pandemia que nós vivemos hoje, ela é resultado da nossa compreensão, do nosso relacionamento, do relacionamento de Deus, do relacionamento nosso para com o nosso Deus. Então, vamos pensar um pouco. A pandemia, ela é o quê? A pandemia, ela é o resultado. A pandemia nos ensina. Nos ensina o quê? A pandemia nos ensina, primeiro, que ela é resultado de uma experiência nossa, de uma vivência nossa, de um padrão de vida nosso, de um estilo de vida humana que estabelecemos cada um de nós. A pandemia também nos ensina que todos nós, sem exceção, temos participação nesse negócio, de uma maneira ou de outra. Se não somos responsáveis diretos, somos corresponsáveis também. Somos corresponsáveis porque nós exercemos a nossa liberdade, nós fizemos as nossas escolhas, nós decidimos, nós tomamos decisões, de uma forma ou de outra, todos nós somos participantes diretos ou indiretos de tudo o que está acontecendo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, todos, não é exceção de nenhuma pessoa, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a pandemia, ela nos ensina que ela é resultado dos nossos atos, do nosso estilo de vida, dos nossos valores, daquilo que nós colocamos em primeiro lugar. Outra coisa, a pandemia nos ensina que o resultado do afastamento da vontade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, ela nos proporciona sofrimentos. E esse sofrimento ele passa a ser um sofrimento individual, como também um sofrimento coletivo. A pandemia, ela nos ensina, ela nos mostra que nós somos criados para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, Paulo fala isso, que nós somos criados para a glória de Deus. Evidentemente, se nós somos criados para a glória de Deus, quando nós nos afastamos disto, nós recebemos as consequências desse afastamento. E as consequências desse afastamento nos levam a tomar algumas decisões, algumas atitudes que são danosas para a nossa própria vida, para a nossa própria existência. É isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. Então, a pandemia, ela nos ensina que o resultado, que ela é resultado do nosso afastamento de Deus. Também, a pandemia, ela nos ensina que estamos todos no mesmo barco. Olha o que diz o apóstolo Paulo, porque todos pecaram. A Bíblia não coloca alguns, mas a Bíblia diz todos. A Bíblia não faz distinção. A Bíblia diz que o pecado, ele tornou-se algo inerente à existência do ser humano. O ser humano peca, o ser humano vive em pecado. O ser humano, ele tem como estilo de vida a prática do pecado. E quando nós falamos de pecado, nós temos que olhar, não é simplesmente pecado dentro de um esquema, dentro de uma maneira de pensar. Quando a gente fala em pecado, a gente fala no sentido geral, a Bíblia fala falando no sentido geral. Pecado com um alcance em todas as esferas, todas as dimensões da vida da raça humana. Então, a pandemia, ela nos ensina que todos nós estamos no mesmo barco. Outra coisa que a pandemia nos ensina é que nós somos frágeis diante do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, nós precisamos retornar para entendermos bem o que a Bíblia, a palavra de Deus, tem a nos falar sobre isso. Quando nós, por exemplo, abrimos nossas Bíblias, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós temos ali o início da nossa tragédia, o início da minha tragédia, o início da sua tragédia. Ali conta-nos o início da tragédia de toda a raça humana. O homem peca, o casal peca, e Deus estabelece penalidade para todos aqueles que estavam envolvidos
naquele pecado, naquele ato. Deus estabelece penalidade para Satanás, Deus estabelece penalidade para o homem, Deus estabelece penalidade para a mulher. E a penalidade para o homem, ela é uma penalidade que vai alcançar todos os demais componentes. Da mesma forma também, quando Deus estabelece a penalidade para cada um dos protagonistas, cada um dos personagens envolvidos naquela história, as consequências, o alcance, ele é um alcance geral. Quando Deus, por exemplo, Deus estabelece, por exemplo, a penalidade para Satanás. Deus disse que Satanás, ele se arrastaria e comeria o pó da terra. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Satanás iria se alimentar do produto dos nossos pensamentos e também das nossas ações. Satanás se alimenta de tudo aquilo que nós produzimos, principalmente daquilo que nós produzimos de ruim. Ele se alimenta daquilo, ele se retroalimenta, e esse alimento, ele traz de volta para nós, e nós também nos alimentamos do que ele produz, e assim a humanidade caminha. E isso tem implicações das mais sensíveis possíveis. Satanás trabalha influenciando o ser humano, tornando o ser humano cada vez mais um ser extremamente individual, um ser extremamente egoísta e um ser extremamente ganancioso, além de outros sentimentos que ele influencia na vida do ser humano e torna esse ser humano produtor de tudo isso que nós conhecemos, de maldade, de perversidade, de crueldade. Então, Deus estabelece a penalidade para Satanás. E Deus disse: você vai comer, você vai se alimentar do pó da terra. E Deus disse para ele: da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Isto é, Jesus Cristo viria a este mundo e esmagaria a cabeça de Satanás. Cabeça no sentido de pensamento, de exercer influência, de dominar o ser humano. Jesus Cristo elimina isso na cruz do Calvário. Mas elimina isso não é para todos, elimina isso para aqueles que desejam, para aqueles que querem, porque Deus iria, na sua infinita misericórdia, e continua até hoje, respeitando uma coisa que ele considera muito sagrada, que é a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. O homem faz o que o homem quer. Mas ele tem que levar em consideração também que mesmo ele fazendo o que ele deseja, o que ele quer, esse homem, ele é responsável pelos seus atos, responsável pelos seus atos. Portanto, nós não podemos atribuir a pandemia a Deus. Deus não é responsável por isto. A pandemia, ela é produto da nossa maneira de pensar, do estilo de vida que o ser humano leva. E ainda, nós também temos que levar em consideração que a pandemia nos ensina que nós somos, como eu disse, somos demasiadamente frágeis. Há vários textos na palavra de Deus que nós não podemos abrir mãos deles. Por exemplo, nesse próprio capítulo de número 3, nós temos o episódio de quando o homem peca, quando a mulher peca, quando o casal cai em pecado, o casal resolve se refugiar. O casal resolve tomar decisões de fugir da presença de Deus. Por quê? Porque eles estavam já sentindo duas coisas, medo e fragilizar. Medo de quê? Medo de Deus? A partir daquele momento, o homem passou a ser um ser que deveria dominar a natureza na sua totalidade, mas passou a ser um ser humano, passou a ser um ser que passou a ter medo dessa natureza. E essa natureza, ela traz para o ser humano também consequências do pecado que o ser humano cometeu. Deus disse lá no versículo, um pouquinho mais adiante, desse mesmo capítulo 3 de Gênesis, lá no versículo 18, 17, 18, 19, Deus trata sobre isso, e Deus disse que a terra produziria para o ser humano espinhos, abrolhos e ervas daninhas. Nós não podemos pegar essa linguagem e colocar essa linguagem num sentido literal.
A Bíblia é um livro escrito de forma poética, então o alcance dessa linguagem é monumental. Isso tudo que está acontecendo na natureza, nós podemos, de uma linguagem figurativa, nós podemos dizer que são espinhos das nossas vidas. O que a pandemia tem causado para nós? O que o espinho causa para nós? O espinho causa desconforto, o espinho causa sofrimento. A erva daninha, ela causa muito sofrimento àqueles que normalmente lidam com a lavoura, àqueles que têm as suas plantações. Então, Deus está falando que, a partir daquele momento, a natureza ela traria muito sofrimento para este ser humano. E a pandemia é o quê? A pandemia é uma das respostas que a natureza está dando às nossas ações, às ações humanas. Então, a pandemia nos ensina isso, que as ações humanas, elas recebem, elas têm como volta as consequências do que nós fazemos com ela. O ser humano, ele vem ao longo dos séculos desrespeitando a natureza, tratando a natureza simplesmente como mero objeto de consumo, mero objeto de ganhar dinheiro, de ganância. A natureza, ela se transformou no grande objeto da ganância do ser humano, os desmatamentos, as queimadas, a destruição dos rios, as destruições das nascentes. O que são essas coisas? São agressões que nós produzimos contra a natureza. E a natureza, ela cobra de cada um de nós. A pandemia, ela nos ensina, uma outra coisa que a pandemia nos ensina é que o ser humano, ele não foi criado para viver isoladamente. Praticamente 2 anos. Quando nós pensamos que tudo estava livre, que nós estávamos bem, que as coisas iriam melhorar, que nós teríamos um outro estilo de vida, que nós viveríamos a partir de 2022, era a nossa esperança, iniciando 2022, sem o uso da máscara, reorganizando as nossas vidas, revendo uma série de coisas que a gente precisava rever, mas o que nós percebemos? O que aconteceu? O que nós percebemos foi exatamente isso. Esse ser humano passa a sofrer terrivelmente em consequência dessa pandemia. E essa pandemia, então, ela veio mostrar o quê? Ela veio mostrar que nós somos frágeis. Diante dessa monstruosidade que é a natureza. Nós tivemos nos Estados Unidos há pouco tempo aquele caso daqueles tornados, 30 tornados, destruiu praticamente uma cidade. Vemos na Europa, na Alemanha, aquelas enchentes, algo que nunca tinha acontecido com tanta intensidade. É destruição, ou destruições. Nós tivemos agora no Pacífico aquele vulcão submarino que causa todo aquele transtorno para aquelas ilhas que estavam ali próximas. Brasil, primeiro, nós tivemos, no período que nós estávamos vivendo, aí a chamada Covid, nós tivemos em algumas cidades, principalmente no interior de São Paulo, algo imaginável aos nossos olhares, onde nós tivemos tempestades de areia. E essas tempestades, elas causaram e vão causar, e nós ainda vamos ver as consequências daquelas tempestades de areia em várias cidades desenvolvidas, cidades com IDH extremamente desenvolvida, acima das demais. Nós vamos ver daqui a alguns anos as consequências daquelas tempestades de areia nas vidas das pessoas, na saúde das pessoas. Por que isso? Porque o ser humano desmatou. O ser humano invadiu a natureza, tem usado a natureza simplesmente como meio de ganhar dinheiro, simplesmente em obediência ao seu Deus. Então, a pandemia, ela nos mostra que mesmo diante de toda a tecnologia que nós possuímos, que o ser humano possui, diante de todas as máquinas produzidas pela agroindústria, produzidas pelas empresas que produzem máquinas miraculosas, máquinas monstruosas, máquinas que fazem um trabalho de 500 homens, de 1000 homens em poucos minutos. Essas máquinas, elas não são capazes de nos oferecer segurança absoluta. Então, a pandemia nos mostra o
como nós somos frágeis diante da natureza. Isso é um alerta. Se nós somos frágeis diante da natureza, olha, nós somos frágeis também diante de seres espirituais. Nós somos frágeis diante de Deus e nós somos frágeis diante de Satanás. E Deus foi tão bom conosco que diante de Satanás, Deus nos dá a garantia e Deus coloca as suas mãos e Deus nos protege. Isso é, Deus protege aqueles que aceitam essa proteção de Deus. Lá no livro de 1 João, no livro de João, capítulo 1, versículo número 12, João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os que creem em Jesus Cristo. Então, aqueles que creram em Jesus Cristo, eles passaram a receber desse próprio Deus a proteção devida contra esse ser. O ser humano, ele é massacrado pela natureza. O ser humano, ele é massacrado pelas entidades espirituais. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo diz que nós não temos que lutar, não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais. Deus foi tão bom para com o ser humano que Deus oferece graciosamente a proteção contra este ser, contra essa entidade extremamente poderosa. Quem somos nós para enfrentarmos Satanás? Quem somos nós para fazermos frente às suas artimanhas, às suas inteligências, à sua capacidade de argumentação, à sua capacidade, o seu poder? A Bíblia diz que ele faz descer até fogo do céu, se for possível. A Bíblia diz que na área do entendimento, ele é capaz de convencer até mesmo aqueles que são salvos. Há um trabalho muito, muito intenso dessas entidades, Satanás e seus anjos. Então, o ser humano, diante de tudo isso, o ser humano é um ser extremamente frágil, muito frágil. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus nos protege. Então, a pandemia, ela nos ensina que nós somos, os seres humanos, eu, você, nós somos extremamente frágeis diante da natureza, diante de Deus e diante de Satanás. Somos extremamente frágeis. A pandemia nos ensina que nós não fomos criados para vivermos isolados. O isolamento da pandemia foi extremamente dramático e traumático e cruel para muitos de nós. Muitos não conseguiram resistir. Alguns perderam sua saúde mental. Outros perderam sua capacidade de pensar, de raciocinar. Outros entraram em depressão. Essa semana nós tivemos o suicídio de um homem que estava em depressão, no auge da sua carreira, um grande saxofonista, um escritor, um homem que aparentemente estava no topo da carreira, estava vivendo um momento muito abençoado em termos de carreira pessoal, mas vivia uma profunda depressão. O isolamento, ele não é benéfico. O isolamento, ele é prejudicial a você, prejudicial a todos nós, porque nós não fomos feitos para vivermos isolados. Os humanos, a pandemia nos ensina que os humanos são especialmente vulneráveis às pandemias, pois somos animais sociais e políticos. Então, veja bem, nós, como diz Aristóteles, nós somos animais sociais e políticos, nós temos que viver em sociedade, viver em grupos. E quando nós nos afastamos um do outro, nós nos sentimos extremamente frágeis. E nós pagamos, através das nossas índoles, dos nossos pensamentos, da nossa personalidade, da nossa falta de sociabilidade, nós pagamos o preço muito caro. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Olha o que diz o apóstolo Paulo, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer, o salário do pecado, da ganância, o pecado de não glorificar a Deus, o pecado de não vivermos sob a vontade de Deus, dentro da vontade de Deus,
as consequências são dramáticas, as consequências são cruéis para todos nós. E essas consequências, elas trazem dois tipos, principalmente, de morte. Aliás, três tipos de morte que a Bíblia nos fala. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual é vivermos nesse mundo ignorando Deus, não glorificando a Deus, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 1, versículo de número 23. Essa é a morte espiritual. Vivemos, o ser humano vive, mas adotou outro Deus, adotou outro personagem, outro ídolo. O ídolo da humanidade hoje, o ídolo contemporâneo que nós vivemos é o ídolo do mercado financeiro. Brasil, um país extremamente rico, riquíssimo, onde produzimos tudo e onde a maioria absoluta dos brasileiros vive na miséria, praticamente à busca de ossos para se alimentar. Isso traz consequências terríveis. Então, o ser humano se afastando de Deus. O profeta Isaías diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado nos afasta, o pecado afasta gradativamente o homem de Deus. O homem só pensa em si, passa a pensar em si, passa a pensar nos seus negócios, não passa a levar o outro em consideração. O outro simplesmente é um pequeno detalhe em sua vida. E, finalmente, a morte eterna. Isto é, quando nós partirmos deste mundo, há dois destinos para o ser humano, o céu e o inferno. Ambos não são determinados por Deus, são escolhas que são feitas. E Deus oferece a oportunidade a todos os homens para que abram seus corações, entreguem suas vidas para Jesus, tenham suas vidas transformadas, passem a viver um outro estilo de vida confiando somente em Jesus. E assim, tenha a vida eterna garantida. Esse aceitar Jesus, esse permitir que Jesus entre no coração, isso é fruto de uma demanda profunda de Deus com o ser humano e Deus com você. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Quando a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato, é uma demanda muito profunda entre Deus e o ser humano, uma demanda para o bem do próprio ser humano, uma demanda para que o ser humano tenha a capacidade plena de fazer escolhas, uma demanda para que o ser humano tenha visões de um outro estilo de vida, de outra maneira de pensar, e não daquela maneira que foi colocada pelo próprio Satanás. Deus, na sua infinita misericórdia, Deus tem feito isso com todos os seres humanos. Por isso que a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a sua voz e ouvir, entrarei em seu coração e cearei com ele e ele comigo. Portanto, que Deus, na sua infinita misericórdia, te abençoe. Portanto, que Deus, na sua infinita misericórdia, trabalhe no seu coração e te convença que tudo isso que está acontecendo não é porque Deus quer, mas é consequência dos nossos atos, das nossas escolhas, das nossas adorações, do nosso estilo de vida, do estilo de vida da maioria da humanidade. Mas Deus continua bondosamente querendo transformar tudo isso, querendo mudar esse estilo de vida, querendo mudar esse status quo que nós estamos vivendo. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Amém.
irmãos e amigos, chegamos ao final de mais um culto. Nós queremos agradecer a presença e a participação de todos, a assistência. Que Deus abençoe, que esta semana seja uma semana de muitas bênçãos, de muitas alegrias para todos aqueles que participaram conosco deste culto. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de lembrá-los que você dê um like aí no nosso culto. Além de ter um like, você também compartilhe esse culto para aqueles amigos, para aquelas pessoas que vocês conhecem. Quem sabe esse culto pode ser um fator de bênção para a vida deles, como tem sido para a sua vida. Então, nosso muito obrigado, que Deus abençoe. Mais um domingo chegando ao final, e que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a todos aqueles que têm participado. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo com paixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar, Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo com paixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu vivo e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou a Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar, Jesus é rei. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do teu santo e bendito Espírito conosco seja hoje e para sempre. Amém.